uma palavra para o meu coração. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso de número 44. Glória a Deus. Todos encontraram? Sentado como você está, mas em reverência à palavra do Senhor, acompanhe comigo o texto que diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Na tradução da Revista Corrigida e Atualizada diz assim: O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Amém? Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua palavra, e a minha oração é que o teu Espírito Santo dá-nos a revelação da essência da tua palavra, e que cada coração nessa noite, Senhor, seja alimentado pela tua palavra. Nós não temos outro bem mais precioso senão o Senhor, e que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós, ó Pai, o alimento espiritual, o pão que vem do céu, em nome de Jesus, que sejamos edificados. Repreenda, Senhor, tudo que não vem do Senhor nessa noite, e que mentes, ouvidos e coração esteja responsivo à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? O tema dessa ministração se chama O Nosso Maior Tesouro é Jesus. Amém? Olhe para a pessoa do seu lado com alegria e diga assim, ó, Jesus é o maior tesouro que um homem pode ter. Escuta, Jesus é o maior tesouro que uma pessoa pode ter. Jesus é o maior tesouro que um homem, que uma mulher pode ter. Tesouro consiste em uma volumosa riqueza. A palavra tesouro, ela significa dinheiro, joias, ouro, prata, inúmeros bens que uma pessoa possui. Era o costume dos povos antigos, mensurando ou fazendo menção, especificamente nos tempos a qual Cristo estava na terra em forma de homem, a qual se trata esse evangelho, fazendo menção a essa época mais antiga, no período bíblico. As pessoas, quando elas tinham algum tesouro, elas não tinham banco e elas não tinham cofre para poder guardar. Hoje eu e você, imagino que mais você, pega os milhões que você tem, né? Você vai lá e coloca na conta do banco, sim ou não? Olha para esse milionário do seu lado aí. Falei, ó, tá vendo? Os milhões que você tem na sua conta aí. Você pega as barras de ouro que você tem, o que você faz? Você vai lá no banco, né? Ou você vai lá e guarda, alguma coisa nesse sentido que você entende que é seguro. Mas naquela época não era assim, então eles pegavam os tesouros que eles tinham, eles caçavam um lugar em um campo, aonde fosse o mais isolado possível, cavavam um buraco, colocavam no baú aqueles tesouros, escondiam, e eles demarcavam de alguma maneira para que eles também não pudessem esquecer aonde é que estava o seu tesouro. Então era assim nos tempos antigos e também nos tempos bíblicos. Eles escondiam tesouros em terras, a fim de protegê-los contra ladrões e de vizinhos avarentos. Tinha vizinho que ficava de olho, ó. Será que fulano tem tesouro? Onde é que ele vai cavar? Onde é que ele vai esconder? Onde é que ele vai colocar? Então era assim que funcionava. Muitas vezes acontecia de um camponês achar um desses tesouros, e quando ele cavava os campos, entretanto, o fato de encontrar esse tesouro num terreno alheio, eles
não lhe dava o direito de possuir. Irmãos, eu já assisti filmes onde encontrava-se tesouros, camponeses encontravam tesouros em terras diferentes ou em terras estranhas, e eles pegavam para si o tesouro, mas eles não tinham o direito de pegar, e quando o dono do tesouro dava falta, ele saía caçando, e isso dava guerras, causava morte. Você quer conhecer de verdade uma pessoa? Toca no tesouro dela. Você quer conhecer de verdade alguém? Mexe no dinheiro dele. Olhe para esse milionário do seu lado. Você quer conhecer alguém de verdade? Mexe na bufunfa dele. Toca no dinheiro. Toca no tesouro. Toca naquilo que ele tem. E aí, guerras aconteceram por causa de pessoas que encontraram tesouros em lugares que não eram seus e pegaram para si, e depois, quando foi dado falta, exércitos saíram em busca do tesouro perdido. E irmãos, caso alguém encontrasse o tesouro, isso não dava direito para eles poder pegar, não dava o direito. Caso tivesse interessado naquela riqueza, o que ele teria que fazer? Ele teria que adquirir a propriedade, porque ele adquirindo a propriedade, ele adquiria o tesouro. Ele tinha que comprar a propriedade, porque se ele comprasse a propriedade, ele comprava o tesouro. E então, o que acontece? Às vezes, poderia acontecer de um dono de uma propriedade ter a propriedade, mas não saber do tesouro. E aí alguém vai lá e descobre o tesouro. E aí o que ele faz? Ele vai no proprietário e então oferece o preço, oferece o valor pela propriedade. E se o proprietário vende sem saber o valor do tesouro ali, ele vende por um valor que talvez ele acha justo, que vale aquelas terras, mas sem saber o tesouro que há escondido naquelas terras. E a grande verdade que eu quero fazer uma aplicação nessa introdução é de que existem pessoas que muitas das vezes não sabe, ainda não se deu conta do tesouro que tem. Existem pessoas que ainda não se deu conta do tesouro que tem. Quantos aqui já receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Eu quero te dizer que nem todo o ouro que existe no mundo vale mais do que a presença de Jesus na sua vida. Vale mais. Nós temos o maior tesouro em nossas vidas, que se chama Jesus. Jesus é o maior tesouro dentro do coração de um homem e de uma mulher. Existe um corinho antigo, eu já fiz menção dele uma vez aqui, pastor Oswaldo, que costuma cantar muito, ele diz assim: eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro dentro de mim, e esse meu tesouro tem muito valor, esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse meu tesouro tem muito valor, esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: ó, Jesus é o nosso maior tesouro, vale mais do que tudo. Então, irmãos, Jesus usou esse fato para poder dizer o valor supremo do reino dos céus para alguém que o reconhece como o maior tesouro na terra. Sabe, a aplicação dentro desse contexto é que quem reconhece Jesus como seu Senhor, ele não pode apenas querer ter Jesus dentro de si para ter uma vida boa na terra. Ele precisa, de alguma forma, entender que o reino precisa ser adquirido, para que ele possa usufruir desse bom tesouro. O reino precisa ser adquirido,
para que ele possa usufruir desse bom tesouro. Nessa parábola, o campo representa o mundo, o homem, o pecador que encontra Cristo, e o tesouro é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. O tesouro é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Quando o homem encontra Jesus, ele deixa para trás outros tesouros que ocasionalmente possuía, para preservar o seu tesouro, apenas Jesus Cristo, o seu maior tesouro. Quando o homem reconhece em Jesus o tesouro incomparável que ele é, ele não hesita em abrir mão de tudo para ficar com Jesus. Quando o homem ele reconhece que ele agora tem o maior e o incomparável tesouro, ele agora não hesita em abrir mão de tudo para ficar com Jesus. O livro de Filipenses, capítulo 3, verso 7 diz: mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda por causa de Cristo. Antigamente, uma pessoa ela fazia de tudo para que ela pudesse adquirir mais alguns centavos na sua conta. Mas quando ela verdadeiramente reconhece Jesus como seu Senhor, o bem mais precioso para ela passa a ser Jesus. O bem mais precioso para ela passa a ser Jesus. Aquilo que parecia ser muita valia, quando verdadeiramente encontramos Jesus, passa a ser algo sem valor. Filipenses 3,8 diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri perdas de todas as coisas, e a considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Oh, irmão, eu postei esses dias na rede social de que quando nós temos um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus Cristo, nós não damos apenas a nossa vida para Jesus, nós damos tudo. Jesus não quer algo parcial de mim e de você. Jesus, ele quer ser Senhor de tudo, de tudo. Ele quer ser o Senhor da sua vida, quer ser o Senhor da sua casa, quer ser o Senhor da sua família, quer ser o Senhor dos seus bens. Pastor, eu me converti, mas meus bens não convertem. Ele nunca vai converter. É você que se converte, e os seus bens passam a ser também algo direcionado pelo Senhor da sua vida, que é Jesus. Então, irmãos, quando nós entendemos que Jesus é tudo na nossa vida, nós não repartimos nossa vida com outro Senhor. Quando nós entendemos que Jesus é tudo na nossa vida, nós não dividimos o nosso coração com outro Deus, nós não dividimos o nosso coração com outro Senhor, nós não dividimos a nossa alma com outro Deus, porque o nosso Deus passa a ser o único Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. O apóstolo Paulo, nesse texto de Filipenses 3,8, quando ele diz que ele tem por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, a qual sofri perda de todas as coisas. Eu pergunto para você aqui nessa noite, o que você já perdeu por causa de Jesus? Para pensar. Que tipo de perda você já teve por causa de Jesus Cristo? Por causa do Evangelho de Jesus? Por causa do amor que você tem e porque você recebeu Jesus? Porque existem pessoas que elas pensam que quando elas vêm para Jesus, elas só vêm para ganhar, para ganhar, para ganhar, para ganhar, para ganhar. O mais importante ganho, quem vem para Jesus, que ele tem, é que agora o seu nome está escrito no livro da vida, e que se ele morrer na terra, ele vai abrir os seus olhos e estará com Cristo. Essa é a maior vitória na vida do crente. Mas existem muitas pessoas que elas querem vir para Jesus para ganhar na terra, porque elas estão de olho apenas no tesouro que existe nessa terra. Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos colocar o nosso coração no tesouro nessa terra, onde a prata, onde é o ouro e onde a ferrugem, ela corrói, ela destrói. Mas nós precisamos colocar o nosso coração no tesouro celestiais, e o nosso tesouro celestial, ele mora dentro de nós, que é Jesus Cristo de Nazaré. Existem pessoas que elas dão a vida por causa de um tesouro, elas morrem por causa de um tesouro.
Não, mexer no que é meu. Mexer no que é meu, eu mato ou eu morro. O apóstolo Paulo está dizendo nesse texto que, na sua sensatez de quem é Cristo para ele está dizendo assim: eu sou capaz de morrer pelo bem mais precioso que eu tenho, pelo tesouro. E não é tesouro nessa terra. O tesouro que eu tenho é Jesus dentro de mim. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sou capaz de morrer. Ele diz assim: em nada eu tenho a minha vida como preciosa. Antes o meu prazer está na lei do Senhor. Antes o meu prazer está em cumprir aquilo a qual o Senhor me designou. Eu pergunto para você nessa noite: aonde está o teu prazer? Aonde está a tua alegria? Aonde está o seu tesouro? O seu tesouro está em você conquistar coisas. O seu tesouro está em você ter prazeres. O seu tesouro está onde o seu coração se alegra. Aí está o seu tesouro. Existem pessoas que o coração delas só se alegra quando elas estão cheias do dinheiro, e elas podem comprar, elas podem viajar, elas podem fazer, mas quando uma crise vem, quando um problema vem, como uma situação adversa vem, e muitas vezes sua conta bancária não está do jeito que ela gostaria, quantas vezes suas finanças não estão do jeito que ela gostaria, elas caem, o seu semblante muda, o seu comportamento muda, o seu jeito de tratar as pessoas mudam. Algumas pessoas entram em depressão, algumas pessoas ficam trancafiadas dentro de casa, outras pessoas nem aparecem mais no trabalho, outras pessoas pensam em tirar a própria vida. Por quê? Porque o seu coração e o seu amor está no seu tesouro dessa terra. Mas eu venho trazer uma mensagem para você nessa noite, que Jesus Cristo é o maior tesouro que um homem pode ter. Jesus é o maior tesouro que uma pessoa pode ter. Porque você pode não ter dinheiro nessa terra, mas se você tem Jesus, Jesus, segundo as suas riquezas, nos suprirá de todas as nossas necessidades. Eu conheço pessoas que elas não têm dinheiro, mas elas são felizes. E também conheço pessoas que têm dinheiro, mas são infelizes. Eu conheço pessoas que não têm dinheiro, mas elas têm paz. Como também conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm paz. Eu conheço pessoas que elas não têm muito dinheiro, mas elas têm um lar. Como também conheço pessoas que têm muito dinheiro e têm uma mansão, mas aquilo não é um lar, é apenas uma casa. Eu conheço pessoas que não têm dinheiro, mas elas dormem tranquila, coloca a cabeça no travesseiro e descansa. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas nem dormir consegue, porque está preocupado como que está funcionando suas empresas, como que estão seus negócios, quem está cuidando do seu dinheiro. Mas eu venho dizer para você nessa noite, o maior tesouro na vida de um homem, quando é Jesus, você deita em paz, você dorme em paz, você tem alegria, você tem tranquilidade, a sua família está sob o cuidado de Deus, e tudo que você precisa, Jesus te supre. Não existe tesouro maior do que Jesus, não existe tesouro melhor do que Jesus. Jesus é o maior tesouro que um homem pode ter. Jesus é o maior tesouro que uma mulher pode ter. E a minha pergunta nessa noite é: o que você está disposto a fazer por esse bem precioso, por esse tesouro? Quando alguém acha esse tesouro que é Cristo, e eles entendem verdadeiramente o sentido desse tesouro, ele dá a sua vida e ele dá tudo, tudo, por esse tesouro que é Jesus. Quantos aqui conhecem a história daquela música que o missionário R.R. Soares costuma cantar? Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Quantos já ouviram essa música? Aqui não é o culto da Igreja da Graça. É Batista Nacional Apacentar, amém? Mas eu quero contar para você a história dessa música.
Escuta, essa letra é baseada nas últimas palavras de um homem na região de Assam, do nordeste da Índia, a qual juntamente com sua família havia se convertido ao cristianismo em meio ao século XIX, através dos esforços dos missionários galês. Forçado pelo chefe da aldeia a abandonar sua fé, diante de um momento de fuzilamento, ele então declarou essas palavras, que se tornou o refrão desse tão conhecido corinho, desse tão conhecido hino, que ressoa até hoje, cantando, declarando a fé de uma pessoa que não negou Jesus. Esse homem, ele foi pego, ele era missionário, e estava lá evangelizando uma tribo, onde essa tribo ali naquela época, eles ainda matavam pessoas e comiam pessoas, eles eram canibais. E ali estava aquele homem, então, havia recebido um chamado da parte de Deus para poder levar o evangelho de Jesus lá naquela tribo. E chegando ali, ele falando do amor de Deus no meio daquela tribo de indígenas ainda, poderia se dizer assim, na Índia. Eles começaram a perceber que uma família estava se inclinando a um outro Deus, ou se convertendo a um outro Deus que não era o Deus deles. E eles foram capturados. Aquele missionário, então, tinha uma mulher e 2 filhos. E então o chefe daquela tribo os forçou a negar Jesus. Eu estou falando do resumo da história para você. Mas eles os torturaram. E mesmo torturando, não conseguiram fazer com que ele negasse Jesus. E negar Jesus era dizer, a partir de agora, porque eu estou aqui, eu vou aceitar a cultura de vocês e vou me inclinar ao Deus de vocês, e vou negar a minha fé, vou negar Jesus Cristo como meu Senhor. Então era isso que o chefe queria que eles fizessem, mas eles não fizeram, após serem torturados. E então, como o último recado daquela tribo para aquele homem, apontando as suas flechas venenosas, para que estava no estado já de eles iriam executar aquela família, dizendo, nega o seu Deus. E então aquele homem, quando recebeu essa sentença e essa ameaça, dizendo, é a última oportunidade, nega o seu Deus, senão nós vamos matar os seus filhos. E então aquele homem, ele começou a cantar essa música, estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. E então as flechadas vieram e mataram o seu primeiro filho. Irmãos, imagina você, quem tem filho aqui, se fosse você, por causa desse tesouro, que é Jesus, se fosse você, o que você faria? É seu filho. Aquele homem, então, em meio àquela dor, ouve de novo outra sentença, nega o seu Deus, senão vão matar o seu outro filho. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Lançaram suas flechas, mataram o seu segundo filho. Imagina aquele homem agora, como deveria estar o coração. Talvez se fosse eu ou você, ou talvez as mulheres, cadê as mulheres aqui? As mulheres talvez, pelo seu emocional, e não falo isso em tom de demérito, mas as mulheres talvez pelo seu emocional, talvez se impactaria mais pela cena, e talvez poderia ser mais afrontadas pela dor de ver os seus filhos sendo assassinados. Talvez ela poderia dizer, vamos negar, Jesus vai nos perdoar. Eu estou aqui, irmãos, fazendo uma conjectura. Talvez elas poderiam falar, é o nosso filho. Mas aquele chefe daquela tribo, juntamente com aquelas pessoas, continuaram dizendo, negue, senão eu vou matar sua mulher. E aí,
Aquele homem continuou: estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Mataram sua esposa. Irmãos, aquele homem não tinha mais nada e nem ninguém para perder nessa terra. Aquele homem, o que ele iria fazer? Ele não iria fazer mais nada. Mas diz que após sua esposa ter sido executada, ele começou a cantar uma parte que também faz parte dessa música, que diz: a cruz diante de mim e o mundo para trás de mim. Essa frase, então, estava anexada à letra que se tornou dessa música, dizendo: atrás não volto, não volto não. Em outras palavras, ele estava dizendo: matou meus filhos, matou minha mulher, pode tirar minha vida, porque eu sei o tesouro que é em mim, daqui a pouco eu estarei com ele. Eu não nego. Mataram aquele homem, tiraram a vida dele. Irmãos, é a pergunta que eu faço para você nessa noite: você estaria disposto a fazer tudo pelo seu maior tesouro, que é Jesus? Quantas vezes nós negamos esse tesouro que tem dentro de nós por coisas tão pequenas e banais? Não é um ameaço de morte, não é uma flecha envenenada apontando para os seus filhos, não é uma arma na sua cabeça, mas muitas vezes abandonamos e negamos esse Deus, esse Senhor, esse tesouro que nós temos dentro de nós, por coisas que esse mundo aí fora pode dar. Olha, nenhum tesouro desse mundo, seja dinheiro, fama, prestígio, sabedoria humana, pode ser comparado com a grandeza do reino dos céus, a qual nós somos participantes por causa de Jesus. Nada pode se comparar com o tesouro que nós temos dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, quando entregamos nossa vida para Jesus. Nada pode se comparar a esse tesouro que é Jesus. Nada pode se comparar. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A Bíblia nos aconselha a não entesourarmos aqui na terra, mas nós entendemos que o nosso tesouro está no céu. Não morra por causa do seu dinheiro, não morra por causa do seu carro, não morra por causa dos seus bens, morra por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Morra por amor a Deus, se preciso for. Existem pessoas que tocar nas coisas dela. Esse homem, ele preferiu também morrer, mesmo vendo a sua família morrer por uma causa maior. Morrer por uma causa maior. E qual é essa causa? Não é apenas um entendimento, não é uma ideia, não é ideologia. É o reconhecimento de que você tem dentro de você um Deus que habita dentro de você, que é Jesus Cristo de Nazaré. É esse entendimento. É o entendimento que imagens não podem te dar. É o entendimento que esculturas humanas não podem te dar. É o entendimento só de quem tem uma experiência com o Salvador do mundo, Jesus Cristo de Nazaré, dentro do coração. Quando nós temos esse entendimento, nós reconhecemos que tudo é e é feito por causa de Jesus. Nada pode salvar, ninguém pode salvar, senão Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador.
Mateus 6,19 diz: não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, onde ladrões minam e roubam, pois as riquezas desse mundo são passageiras. Provérbios 23,4 diz: não te fadigues para enriquecer, não apliques nisso a tua sabedoria, porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará aos céus como as aves. Todos sabem, no final da semana passada, o grande apresentador Silvio Santos veio a óbito. Todos sabem a história desse grande homem, um grande personagem na televisão brasileira e também nessa nação. É indiscutível o quanto este homem, ele agregou no seu conhecimento e na sua forma de ser nessa nação. Mas a grande questão é que quando ele foi, todo mundo também é sabedor de que ele tinha muitas riquezas. Mas quando ele foi, ele não pôde levar nada. Você assistia aquele programa, aquele homem com aquele paletó cheio de dinheiro, certamente foi enterrado com nenhum real dentro do paletó. Sabe por quê? Porque os tesouros dessa terra nada valem quando você morre. O que adianta o ouro? O que adianta a prata? Quando vai chegar um momento que você vai precisar comparecer diante do Senhor e você não vai poder apresentar, você não vai poder comprar a sua salvação, você não vai poder comprar a sua eternidade, porque a eternidade não tem preço, não tem valor nenhum que pague. A sua eternidade, ela passa por um princípio e ela atende pelo um nome, que é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para que você possa viver essa eternidade, quando você fechar os olhos nessa terra, Maria não vai te salvar, nenhum outro santo vai te salvar. A Bíblia diz que o único que salva é Jesus Cristo de Nazaré. Eu lembro das palavras do Silvio Santos, onde ele dizia assim: o meu dinheiro, ele serve apenas para me dar alegrias nessa terra, mas eu sei que o meu tesouro não está aqui. Eu entendo que ele era um homem cristão e foi salvo. Mas a grande pergunta é: aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Se o seu tesouro não for Jesus Cristo, você tem um problema. Se o seu tesouro não for Jesus Cristo, você está diante de um dilema. Porque se os seus olhos fecharem a qualquer momento, você não sabe aonde estará. E nós estamos caminhando para dias aonde nós precisaremos definir na nossa vida quem é o nosso maior tesouro. Nós estamos caminhando para um tempo aonde nós precisamos definir os valores que temos dentro de nós. E o valor mais precioso que precisa estar dentro de mim, dentro de você, precisa ser Jesus Cristo de Nazaré. Porque só Jesus nos dará a vida eterna. Só Jesus nos dará a vida eterna. Os tesouros da terra não se comparam com o maior tesouro que existe, que é Jesus. Nunca devemos comparar o nosso Salvador às riquezas materiais, pois Ele é mais importante do que ouro e prata. Atos 17, 29 diz: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício, imaginação de homens. O apóstolo Paulo está dizendo: nós não podemos, como alguém que reconheceu que Jesus é o tesouro, nós não podemos fazer fundições de prata, de ouro, de bronze, de madeira, como se aquela fundição pudesse salvar, porque o único que tem poder para salvar é Jesus Cristo, e Ele habita no coração de quem nele crê. Então as imagens não podem salvar. No Salmo 115 diz: elas têm olhos, mas não vê, têm boca, mas não fala,
tem ouvidos, mas não ouve. Mas Jesus Cristo, quando nós reconhecemos como nosso Senhor, você ora, Ele ouve a sua oração. Você levanta as suas mãos, Ele recebe a sua adoração. Quando você chora, Ele vê as suas lágrimas, porque Jesus não está morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando você chama por Ele, Ele vem, e Ele mora dentro do coração daquele que reconhece o seu pecado, se arrepende e chama Ele para viver dentro do coração. Jesus Cristo vem através do Espírito Santo, e Ele passa a morar em nós, e nós passamos a ter um tesouro dentro do nosso coração. Eu tenho um tesouro dentro do meu peito, eu tenho um tesouro dentro do meu coração, e esse tesouro não é algo que eu posso pegar externamente, mas é algo que eu posso sentir todas as vezes que eu chamo por esse nome. Esse tesouro tem valor, e valor que o dinheiro não pode comprar. O seu dinheiro não pode pagar esse tesouro, que é Jesus. Se o seu dinheiro compra alguma coisa que faz você lembrar de Jesus, esse dinheiro está sendo empregado de forma errada. Porque a Bíblia diz que esse tesouro que nós temos, ele não tem preço, não tem valor, algo que dinheiro algum possa comprar. Porque ninguém pode comprar, é de graça. Mas como que é de graça, pastor? É de graça, ele não tem custo, porque ninguém pode pagar, ninguém pode pagar. Então como eu posso ter esse tesouro? Reconhecendo que eu sou pecador, reconhecendo que eu preciso de um Salvador, e que esse Salvador é Jesus Cristo. Quando isso acontece, esse tesouro passa a morar dentro de mim. Oh, aleluia. Quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, ele permanece com Ele, ele recebe como herança todas as riquezas do reino de Deus. Lucas 22, 28, 29 diz: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai o destinou. Quando você permanece em Jesus, tendo Jesus como seu tesouro, você não tem apenas Jesus como o tesouro, você tem um reino, aonde você vai desfrutar. Olha para a pessoa do lado e diga assim, ó, além de Jesus ser o maior tesouro, nós temos um reino celestial para poder desfrutar. Escuta, por isso que eu preciso te dizer que as melhores coisas dessa terra nem se compara com as que estão por vir. Eu ainda quero conhecer Dubai, eu ainda quero conhecer, então não tem problema nenhum, você pode ir até onde seu dinheiro pode te levar, mas o céu, as mansões celestiais, o seu dinheiro não pode te levar. O único que pode te levar, atende por um nome, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, não há outro. Quando abandonamos a nossa riqueza terrena por amor a Jesus, não nos é prometido apenas o tesouro espiritual no céu, mas muito receberemos também aqui nessa terra. Lucas 18, 29 e 30 diz, e ele lhes disse, na verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo, e ainda mais no mundo vindouro, na vida eterna. Isso aqui significa, irmão, família é importante, sim ou não? Mas a sua família, quando não entende o tesouro precioso que você tem, não pode te parar, porque esse tesouro que é Jesus é mais importante. Se a sua família não entende que esse tesouro é mais importante na sua vida, é isso aqui que Jesus está dizendo, abrir mão de pai e mãe. Irmãos, sabe por quê? Olha para mim, a salvação é individual. Como assim, pastor? Você não vai levar sua mãe para o céu, você não vai levar seu pai para o céu, você não vai levar seu irmão para o céu. Pai, olha para mim, por mais que você ame seus filhos, se os seus filhos não se converterem a Jesus Cristo, não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida,
A palavra do Senhor diz que o único meio de salvação para o homem é através de Jesus Cristo. Se eles não receberem Jesus Cristo, a eternidade nos céus para eles está em risco. O que eu e você precisamos fazer? Apresentar Jesus dia e noite para os nossos filhos, apresentar Jesus dia e noite para os nossos pais, porque só dessa forma, quando eles reconhecerem Jesus Cristo como Senhor, então a sua eternidade estará garantida, por causa do tesouro que estará dentro do seu coração, que é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe? Seus filhos são importantes, sua mulher, seu marido é importante, mas eles não vão poder te levar para o céu. Eu me lembro quando criança, o pastor sempre pregava, e às vezes ele fazia o apelo assim: você já entregou a vida para Jesus? Meu pastor era bem... Eu não tenho a coragem que ele tem não, um dia eu vou ter. Quando ele via alguém que nunca tinha confessado Jesus, ele falava: você já entregou sua vida para Jesus? Já recebeu Jesus? Hoje pode ser o último dia, é agora. Ou você entrega, se você morrer agora, você vai para o inferno. Ele estava falando mentira? Não, porque a Bíblia diz isso. Talvez na igreja que você já foi algum dia, nunca te falaram, mas aqui eu te falo a verdade. Se você morrer sem receber Jesus como seu Senhor, o céu não será o teu lugar. É o que a Bíblia diz. O único meio de salvação para o homem é através de Jesus Cristo de Nazaré. E então ele dizia: já entregou? Eu era criança, eu tinha acho que 7, 8 anos, eu ficava com medo, todo culto eu aceitava Jesus. Não sei se minha conversão foi de verdade, então eu vou lá de novo. Ei, nunca reclame de alguém que fica aceitando Jesus várias vezes, ele quer ter certeza, porque ele não quer ir para o inferno. E se eu fosse você, eu convertia de novo. Até ter certeza. Por quê, pastor? Porque você precisa ter essa certeza. E eu lembro que ele dizia assim: está vendo, criançada? Sua mãe não vai levar vocês para o céu, você segurando na barra da saia dela, não. Então vocês têm que entregar a vida para Jesus. Aí era uma pressão, né? Opa! Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa reconhecer Jesus por medo. Você precisa entender que Ele é o seu maior tesouro. É o seu maior tesouro. Não existe nada que se compara a Jesus. A salvação é individual e o chamado é específico. Quando Jesus salva e Deus chama alguém, o chamado é específico, às vezes a família não vai entender. Eu mandei há um tempo atrás um vídeo no grupo dos diáconos, e eu já havia visto esse vídeo em outros lugares. Alguns diáconos compartilharam também, de uma menina também numa tribo, onde ela havia se convertido. Não me lembro se foi na Índia também, ou algum outro lugar que o evangelho não pode ser pregado. Ela se converteu, e os familiares dela descobriram que ela era cristã agora. E eles não aceitavam, porque os deuses deles eram as idolatrias, eram os hindus, era todo aqueles misticismo que eram os deuses deles, que não podia salvar. E aquela menina então teve um encontro com Jesus e se converteu. E aquela menina sentia tanto a presença do Senhor, que começou a incomodar aquelas pessoas, e eles tentaram forçar ela a negar a sua fé. E ela não negou. Sabe o que fizeram? Atearam fogo nela, em meio a todos, e ela morreu queimada, porque ela não negou a sua fé. Sabe, o que eu e você estamos dispostos a passar por causa do amor, do evangelho e do nome de Jesus? Conta a história também de uma menina que se converteu ao evangelho, e que o seu pai descobriu, e disse para ela: eu não vou te impedir de ser crente não, mas toda vez que você for na igreja, você vai levar uma surra. E a menina então, todo culto, falava: pai, o senhor vai me deixar ir na igreja? Ele falava: você já sabe, né? Não, eu já sei, pai. A menina ia para a igreja. Quando chegava, o pai já estava pronto para bater nela. E ela então entrava e o pai dela marcava ela todinha. E ela apanhava. E aí então, chegava o outro dia de culto, a menina se arrumava,
e ia para a igreja. Não, falava, pai, posso ir para a igreja? Você já sabe, né? Sei. A menina ia para a igreja. Quando voltava, toda marcada de surra. Por quê? Porque o pai não aceitava ela ser cristã, ela viver o evangelho. Só quem experimenta desse tesouro sabe a preciosidade que é. E aquela menina, após várias surras, aquele pai começou a se perguntar, mas por que essa menina aceita apanhar tanto? Aquele pai começou a fazer algo. A menina chegava da igreja, ele não bateu mais nela. E ela já estava esperando a surra. Passado outros dias, ela chegou da igreja, o pai não bateu de novo. Ela estava esperando a surra. Passado outro dia, o pai não bateu de novo, ela estava esperando a surra. Mas nesse dia que o pai não bateu, quando ela chegou, o pai estava de joelho, chorando, esperando ela chegar. E quando ela chegou, ela encontrou ele, e ele chorando disse, minha filha, eu quero receber esse Jesus. Eu quero esse Jesus que você tem. Eu preciso desse Jesus que você tem. Por que, papai, o senhor não vai me bater? Não, eu não vou te bater. Já faz dias que eu não estou te batendo. Mas por quê? Porque se esse Jesus tem poder para não permitir você morrer nos venenos que eu estou colocando na sua comida, eu quero esse Jesus. Você está vivo até hoje porque esse Jesus está cuidando de você. Aquele pai então se converteu a esse Jesus, tentou tirar a vida da própria filha, mas esse tesouro que temos dentro de nós a livrou, a protegeu, e aquele pai se entregou a Jesus. Quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. Escuta, o chamado a uma vida de fé em Jesus, em algumas situações pode ser solitário. Talvez você está aqui sozinho hoje, e você é um membro de uma família, de uma casa. Talvez você pense assim, se eu converter, se eu me entregar a Jesus, eu receber Jesus, toda a minha família, ela vai se voltar contra mim. Eu preciso dizer para você que às vezes uma chamada de Jesus pode ser solitária. Mas tudo começa a partir de alguém que Jesus chama. Talvez no começo pode ser difícil para você. Talvez no começo as pessoas vão rir de você, porque você agora se tornou um cristão. Você recebeu esse tesouro. Talvez os seus familiares não vão entender. Mas eu quero dizer para você que se Jesus está te chamando, é porque Ele quer fazer de você uma pessoa que vai fazer a diferença no meio da sua família. Você vai ser um missionário dentro da sua casa, dentro da sua família. Esse tesouro que está dentro do teu coração vai resplandecer através da tua vida. Não abra mão do seu maior tesouro. Haverá uma recompensa para quem não abrir mão desse tesouro. Mesmo sendo nós, homens e mulheres, frágeis, fracos, Deus nos escolheu para nos colocar nos seus mais preciosos tesouros no reino celestial. Talvez eu estou falando para alguém aqui que é o único cristão dentro da sua casa. Não desanima, não desista, continue crendo no Senhor. Ele é o maior tesouro que você tem. Persevera, porque a seu tempo o Senhor realizará milagres através do tesouro que há dentro de você. Nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder de Deus seja manifesta e não a nós. Quando temos em nós esse precioso tesouro Jesus, nada sentimos falta. Ele supre as necessidades. Qual é a sua necessidade aqui nessa noite? Talvez você tenha uma necessidade física, talvez você tenha uma necessidade emocional, você tenha uma necessidade financeira, familiar, espiritual. Eu preciso te dizer que esse tesouro está aqui nessa noite. Jesus é a solução para os nossos problemas. Jesus é a solução para os nossos problemas. Eu convido você a fechar